poderia se definir também um adeísmo e um ateísmo. Um ateu de um adeu. Por Em exemplo, que consistiria isso? ah, poderia até me remeter a um comentário, uma antiga postagem sua no seu blog. Você se lembra que você tinha comentado algo sobre ateísmo? Sim, E existe essa questão de pessoas, no caso, com diferentes concepções de divindade, obviamente não vão aceitar uma pessoa com uma determinada definição de divindade necessariamente não vai aceitar outras concepções de divindade. uhum, Por exemplo, entra-se no caso, por exemplo, de um teísta revelado cristão, ele vai rejeitar, no caso, uma concepção de divindade hindu, por exemplo, a Trimurti exato. hindu. Ou seja, bem, ó, lembrando até uma coisa que você tinha falado mesmo, e realmente eu concordo com isso, é que, na verdade, o cristão seria ateu, no caso, perante o hindu, e vice-versa, e em várias outras concepções. Ou seja, a questão de a questão do cara ser ateu não necessariamente implica que ele seria ateu. Ateu, no caso, ateu que eu falo, que eu estabeleço, é como um ateísta filosófico. Alguém que não tenha nenhuma concepção filosófica de Deus. Ou seja, um cara que negasse Deus absolutamente. O que se vê muito hoje em dia, como ateísmo, é pessoas que adotaram isso como um estilo de vida e se Uma proclamam, religião. né, como uma religião. Né? Eles se proclamam ateus e são praticantes, muitas vezes são muito mais praticantes do que muito religioso. Né? Porque a gente vê Ah, principalmente no Facebook o pessoal que se dedica exclusivamente a postar coisas contra o conceito cristão de divindade. Apenas isso. então, isso daí é um movimento meio que do Dawkins, aliás, não só o Dawkins, parece que o Alan de Botton também, o Alan de Botton, inclusive, montou uma instituição, entre aspas, religiosa também, que prega também prega o ateísmo militante, só que um ateísmo, no caso, que busca valores filosóficos nas religiões, só que simplesmente totalmente destituído dos seus valores espirituais. Só que isso daí também é meio furado. Isso daí é basicamente é semelhante à ideia no caso do clandestino montar a igreja a dita igreja da vida e tem também se remete mais um aspecto mais antigo à igreja positivista do Augusto Conte. Não tem lá o Mas da veja Trindade lá. que, pelo menos em casos assim, nos quais se estabelece alguma filosofia, porque a gente vê, por exemplo, esse movimento caoísta, né? O Hum. pessoal que segue essa linha caoísta, eles pregam justamente essa coisa dessa anti-religiosidade, dessa anti-catolicismo, muito especificamente. E o que ocorre com esses ateus é da mesma forma que eles também pregam um anticatolicismo, só que a diferença é que outros movimentos oferecem algum tipo de filosofia em troca, enquanto que os ateus não oferecem nada. Não tem nenhuma Tem proposta. duas linhas de caoísmo, né? Depende, Tem depende. aquele caoísmo mais voltado ao anticosmo, que é absolutamente dogmático e fechado de crenças. E tem aquele mais puxado para o da linha dos iluminados de Tanátaros, que é totalmente pragmático. E oferece uma liberdade única.
Agora, esse anticosmo é algo muito fechado, muito preso, muito dogmático, que chega a ser uma espécie de cristão ortodoxo ao contrário. Agora, assim, sobre o ateísmo não oferecer nada, depende do ponto de vista. Para muitos, o ateísmo oferece muita coisa, né? Principalmente por arvorar ser científico, arvorar ter um conhecimento realmente puro das coisas, realmente pesquisar as coisas, Então, saber. mas aí é que tá. É justamente essa postura que eles assumem, na verdade, é uma cientolatria. Sim, Eles criam uma idolatria à ciência. Eles não são cientistas. Eles não, A ciência né? não julga nada. Não, porque a ciência ela é um conjunto de conhecimentos, da mesma forma que é o ocultismo. Né? Não é não é uma doutrina, não é uma filosofia de vida, não é nada disso. É apenas um conjunto de conhecimentos. A mesma coisa que você pegar um conjunto isolado como direito. Então eu vou ser um direitista. Não tem sentido. Né? Não tenho como ser devoto da justiça. Não é assim que a coisa funciona. Existem as instituições espiritualistas religiosas, elas estabelecem, elas têm por base um conjunto filosófico, tem todo um conjunto de normas, doutrinas e maneiras de se lidar com o conhecimento. O conhecimento por si só, ele não te traz nenhum direcionamento. O direcionamento é criado pela pessoa, né, pelos indivíduos. Apenas o que ocorre é assim, eles substituem o fanatismo religioso pelo fanatismo científico. Acaba trabalhando, sei lá, o erro no caso de trabalhar, no caso, uma instituição cultural, no caso, contra outra. Ciência versus religião. É óbvio que poderia também se desenvolver duas coisas. Uhum. Então, pegar uma operação de análise combinatória, você acabar definindo a religião da ciência e a ciência da religião. Só que também é nessa, a ciência da religião como uma apoiadora e como um aprofundamento da própria religião, também aprofundar uma diretriz no caso na questão no caso de definir-se no caso a religião da ciência como aquele conjunto de normas ou conjunto de princípios no caso que norteariam no caso a condução da ciência, a condução da sistematização do conhecimento, né? Mas para isso já existe a filosofia. Viu? Mas, Adonai, apesar assim de, por exemplo, eu tenho um livro do Dawkins, eu já fui, de certa forma, um ateu ortodoxo praticante. E bem que eu desconfiava. Eu tive essa minha fase, assim, foi rápida, mas muito interessante. Eu aprendi muita coisa com isso, né? Que é válido. E uma das coisas que, principalmente, assim, a maioria dos ateus, eles têm para suprir essa falta de uma filosofia ou então de um direcionamento, eles colocarem o seguinte pensamento: eu sou bom porque eu quero ser bom, ou eu tenho um nível moral e ético porque eu quero, não porque existe um Deus. Ou seja, eles sempre procuram sim um meio também moral e filosófico para estar seguindo, uma ética, ainda que não seja uma ética obrigatória por conta da religião, entendeu? Mas eles criam alguns mecanismos éticos, sim. O próprio Dawkins, ele fala sobre isso no livro dele. Ele se expressa dessa mesma forma como eu falei. Não é porque tem um inferno que eu não vou ser ético, eu vou ser ético, seguir minha vida. Ou seja, eles têm esse lado, eles acabam colocando, se fazendo uma coerção, né, para poder viver em sociedade. Tem para isso precisar de uma recompensa ou de promessas de paraíso e mil virgens, eu sei como é. Sim.
Ou seja, eles são de certa forma mais cristãos e mais religiosos às vezes do que muito Porque tem aquela religioso questão, fanático. mas o povo liga muito filantropia a cristianismo, quando filantropia é humana, é social, não é cristão. Se você é uma boa pessoa e você ajuda alguém, você é cristão, não, você é humano. É onde é minha crítica também, onde entra aos misantrópicos, é isso. Que tem, você cria um determinado evento, onde o espaço é de uma prefeitura, você tinha que levar 1 quilo de alimento. Ah, você é contraditório, você é cristão, como se você dar algo para alguém comer é um ato de cristandade, quando na verdade é humano. É que eu acho que aí tem um negócio da construção da nossa sociedade, né? Nossa sociedade ocidental, né? Ortodoxa, Fala das vinda coisas. romana, greco-romana, né? Daí que se evoluiu, passou por toda a história que a gente conhece, até chegar do jeito que você está, e o cristianismo teve a sua influência na construção de todo o sistema, né? E eu não digo que é errado, né, oferecer ajuda, fazer. O que é errado é as pessoas precisarem de ajuda, né? E é isso que foi plantado, na verdade. Essa diferença das classes nunca, tipo, sempre foi uma utopia, né? Acabar com essa diferença de classes. E não sei até que ponto as religiões se comprometem com isso, né? Se é que alguém se compromete com isso. O que a gente vê na sociedade é que certas funções sociais que foram exercidas pela religião, quando essa era a religião católica, ela era inteiramente integrada ao governo, e quando houve essa dissociação entre governo e religião, esse papel na própria formação cultural, educacional do povo, ficou um vácuo, né? Ficou fora não existe mais esse papel, essa função por parte de uma religião específica. E as pessoas, elas ficaram muito mais na dependência de que esses valores fossem trabalhados dentro dos núcleos familiares. E com o passar do tempo, as famílias foram ficando cada vez mais reduzidas, com cada vez menos membros, e nesses conceitos passaram a ser muito mais normas práticas de bem viver do que qualquer conceito filosófico, né, ou moral, ou o que fosse. Porque a visão religiosa usa força e ameaça do medo. Ah, porque se você não faz isso, você vai para o inferno. Ah, porque você não faz isso, sua família vai sofrer. Era uma coisa que a sociedade, em uma determinada época e até hoje, tem pessoas assim precisam para conseguir ter um mínimo de conduta. Até hoje tem gente que precisa ser ameaçada, tem gente que tem que ter esse medo para não agir como um animal. Mas a sociedade evolui e conforme o tempo vai passando, vão tomando consciência de que há normas e condutas morais, sociais que têm que ser seguidas para o bem de todo o coletivo, não necessariamente você fazer por medo ou à espera de uma recompensa. E acredito que seja essa consciência que está gerando muita frustração em jovens que aderem ao ateísmo. Recate, Oi. eu acho que o que acontecia antes era que não havia distinção entre religião e Estado. Então, Também. quando Moisés ia criar uma legislação, que nem a nossa hoje, ele estava tudo misturado ali. Hoje que a gente tem essa distinção, tem o direito, não sei o quê, né? Então acho que, sim, é como você fala. O problema foi justamente de que aquilo que eram normas, conceitos filosóficos lógicos e plausíveis, passaram a ser apenas algo que é feito por tradição, por força do hábito, sem se pensar porquê, e é repassado sem nenhum entendimento do porquê que está se fazendo aquilo. Então, aqueles que não tiveram contato com
com esse passado no qual se tinha essa lógica mais clara, fica realmente sentindo falta de algo que faça sentido, né? Então, o, o princípio da negação, né, no qual eles se apoiam. Então eles pensam, pô, isso que é dito pela Igreja Católica não faz sentido. Então eles vão ser contra a Igreja Católica, quer seja assumindo uma religiosidade evangélica, de matriz africana, de cunho, né, do paganismo, ou o que quer que seja, ou o ateísmo. O ateísmo ficou como apenas mais uma opção. Ressaltar também que tem muitos que aderem ao ateísmo e são bons estudiosos, um pessoal até bem culto e tal. Mas Sim. uma boa fatia também é puro modismo. Impressionismo, assim, sei lá. Rebeldia. Afronta dentro de casa. Eu tava acompanhando um pouco o que vocês estavam falando. Acho que o maior problema do ateísmo hoje seria justamente o fato de ele destruir uma espécie de caminho moral e não colocar nada no lugar, né? E aí acho que vocês estavam comentando sobre como esses ateus procuram isso depois da sua própria maneira, mas fica a pergunta de se essa busca ela é realmente significativa ou na tentativa de suprir esse buraco, esse vazio que fica pela essa estrada moral. Se eles realmente conseguem, ou eles acabam reforçando os próprios preconceitos e não saindo do lugar, né?